R$ 300 por mês, para a maioria das pessoas, parece pouco. É menos que 2 idas ao restaurante, é menos que um tênis de marca. É o que muita gente gasta com delivery em uma semana. Mas e se eu te dissesse que esses R$ 300, investidos todo mês durante 5 anos, podem mudar completamente sua vida financeira? A maioria das pessoas fica esperando ter muito dinheiro para começar a investir. Quando eu ganhar mais eu começo, quando sobrar eu invisto, e os anos passam, e elas continuam com zero guardado. Mas tem um grupo pequeno de pessoas que entende uma verdade simples. Não é sobre começar grande, é sobre começar. E R$ 300 por mês é mais que suficiente para começar. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando você investe R$ 300 por mês durante 5 anos. Não vou te prometer que vai ficar rico, mas vou te mostrar 5 mudanças reais e profundas que vão acontecer na sua vida. Mudanças financeiras, psicológicas e comportamentais. Se você quer entender o poder de começar pequeno, mas começar agora, fica até o final. E se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo pode ser o empurrão que você precisa. Vamos lá. Mudança. 1. Será entre R$ 23 e R$ 26.000 acumulados. A primeira mudança é a mais óbvia, mas a mais importante. Você vai ter dinheiro de verdade guardado. Vamos aos números concretos, porque números não mentem. Investindo R$ 300 por mês durante 5 anos, você coloca R$ 18.000 do seu bolso. Mas com os juros compostos trabalhando, você acumula muito mais. A 10% ao ano, uma taxa bem realista com bons investimentos, até mesmo em renda fixa, você termina com R$ 23.213. A 12% ao ano, algo possível com ações boas, você chega em R$ 24.774. Um 15% ao ano será em investimentos mais arriscado, mas possível. Por exemplo, as ações de empresa que estão em queda, você compra com esperança delas se recuperarem, ou alguns investimentos em criptomoedas, aí você bate R$ 26.562. Olha a diferença, você investiu 18 mil, mas tem entre 23 e 26 mil na conta. Você ganhou de 5 a 8 mil reais só de rendimento. Isso é quase 50% de lucro sobre o que você colocou, sem trabalhar por esse dinheiro extra. Foi o tempo e os juros compostos trabalhando por você enquanto você dormia, trabalhava, vivia sua vida. E pensa no que 23 mil representa. É uma reserva de emergência sólida. É a entrada de um carro à vista. É 6 meses de despesas se você gasta 4 mil por mês. É segurança real. É você sair do modo sobrevivência para o modo eu tenho colchão. E isso muda tudo na forma como você toma decisões na vida. Por exemplo, a Carla. Ela começou investindo 300 por mês há exatamente 5 anos. No começo parecia inútil. R$ 300 não vai me deixar rica, ela pensava. Mas continuou. Hoje, ela tem R$ 24.100 investidos. E mês passado, ela recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Salário melhor, oportunidade melhor. Ela aceitou na hora. Por quê? Porque ela tinha 24 mil de colchão. Podia bancar a mudança, podia arriscar, podia dizer sim. Se ela tivesse zero guardado, ela teria ficado onde estava por medo. Os 300 por mês não a deixaram rica, mas deram liberdade de escolha. Mudança. 2. Você desenvolverá disciplina financeira permanente. A segunda mudança não é sobre dinheiro, é sobre você. Em 5 anos investindo 300 por mês, você vai desenvolver uma disciplina financeira que vai te acompanhar para o resto da vida. E isso vale mais que os 23 mil na conta. Pensa bem, investir 300 por mês durante 60 meses significa que você tomou a decisão certa 60 vezes seguidas. 60 vezes você resistiu à tentação de gastar. 60 vezes você priorizou o futuro em vez do presente. Isso não é sorte, é disciplina. E disciplina é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Depois de 5 anos fazendo isso, guardar dinheiro vira automático. Não é mais sacrifício, é hábito, é parte de quem você é. Você nem pensa mais, será que eu invisto esse mês? Você simplesmente investe. Como escovar os dentes, como tomar café, virou parte da sua rotina. E quem tem esse hábito consolidado, nunca mais volta a ser sobrevivente. E tem outro efeito, essa disciplina contamina outras áreas da sua vida. Porque se você consegue ser disciplinado com dinheiro por 5 anos, você percebe que consegue ser disciplinado com exercício, com alimentação, com estudos. A disciplina é transferível. Você vira uma pessoa diferente, mais confiante, mais capaz, mais no controle. Olhe o exemplo de Tiago. Ele começou investindo 300 por mês. Nossos primeiros meses foi difícil. Ele tinha que lembrar, tinha que forçar. Mas ele continuou. Depois de 1 ano, já era mais fácil. Depois de 2, era automático. Hoje, 5 anos depois, ele nem pensa.
No dia 5, o dinheiro sai automático para investimento. Mas sabe o que mais mudou? Ele emagreceu 18 quilos. Começou a estudar inglês e já está no avançado. Começou a ler, já leu 40 livros. A disciplina financeira vazou para outras áreas. Ele virou outra pessoa, não foi só o dinheiro que mudou, foi ele. Mudança 3. Você entenderá juros compostos na prática. A terceira mudança é sobre conhecimento real. Em 5 anos investindo, você vai entender juros compostos de uma forma que 99% das pessoas nunca vai entender. Não na teoria, na prática, vendo acontecer com seu próprio dinheiro. No primeiro ano, você coloca R$ 3.600 e termina com uns 3.780. Você ganhou 180 de juros. Parece pouco, quase nada. Mas no segundo ano, você coloca mais 3.600. Mas agora os juros incidem sobre 7.380. Não só sobre os 3.600 novos. Você termina o ano com 8.318. Ganhou 938 de juros. 5 vezes mais que no primeiro ano, colocando a mesma quantia. No quinto ano, é ainda mais absurdo. Você coloca 3.600, mas termina com 23.213. Nesse último ano, você ganhou mais de 3.000 só de juros. Quase o que você colocou o ano inteiro. E você vê isso acontecendo mês a mês, você abre o app, vê o saldo crescendo mais rápido que você está colocando, e aí você entende visceralmente, caramba, o dinheiro está realmente trabalhando por mim. Esse entendimento prático muda tudo, porque agora você sabe que tempo é o ingrediente secreto. Você sabe que cada ano que passa, o crescimento acelera. Então você não para, você continua porque você viu funcionar. Não é mais fé, é experiência. Veja a Marina, ela investiu 300 por mês. No primeiro ano, ela checava toda semana. Via o saldo crescer devagar, ficava meio desanimada, mas continuou. No terceiro ano, ela percebeu. Espera, esse mês eu coloquei 300, mas o saldo aumentou 420. De onde veio esses 120 extras? Eram os juros compostos. No quinto ano, ela já via aumentos de 500, 600 reais em meses que ela colocava só 300. Ela entendeu na prática. E quando ela viu aquilo, ela decidiu, vou aumentar para 500 por mês. Porque ela viu que funciona. Hoje, ela está no ano 8, tem 72 mil e ainda acelera. Tudo porque ela viu os juros compostos trabalharem. Mudança 4. Você provará para si mesmo que consegue. A quarta mudança é psicológica e talvez a mais poderosa. Você vai provar para si mesmo que você consegue, e isso quebra uma crença limitante que mantém milhões de pessoas presas. A maioria das pessoas vive com a crença de que eu não sou bom com dinheiro, eu não consigo guardar, eu nunca vou ter patrimônio. Essas crenças viram profecias autorrealizáveis. Você acredita que não consegue, então você não tenta, então você não consegue e a crença se confirma. É um ciclo vicioso. Mas quando você investe 300 por mês durante 5 anos e chega no final com 23 mil, você quebra essa crença. Você tem a prova concreta. Eu consegui. Não foi sorte, não foi herança, foi você, sua decisão, sua disciplina. E se você conseguiu isso, você pode conseguir mais. Você pode chegar em 100 mil, pode chegar em 500 mil, pode chegar no 1.000.000. Porque a primeira barreira era mental, não financeira. Essa mudança de identidade é transformadora. Você deixa de se ver como alguém que não tem jeito com dinheiro e passa a se ver como investidor. E quando você se vê como investidor, você age como investidor. E quando você age como investidor, você fica rico. É simples. Deixa eu te contar sobre o Pedro. Ele sempre se achou ruim com dinheiro. Eu sou perdulário, não consigo guardar, ele dizia. Mas ele topou o desafio. 300 por mês por 5 anos. Ele duvidava que ia conseguir. Mas fez. Mês 12. Caramba, eu tenho 4 mil guardados. Primeira vez na vida. Mês 24. 12 mil. Eu nunca tive tanto dinheiro. Mês 60. 23 mil. Eu consegui. E sabe o que mudou? Ele parou de se chamar de perdulário. Hoje ele se apresenta. Sou investidor. E age como tal. Aumentou para 600 por mês. Está no caminho dos 100 mil. Tudo porque ele provou para ele mesmo que consegue. Mudança. 5. Você terá uma base sólida para crescimento exponencial. A quinta e última mudança é sobre o que vem depois. Esses 5 anos e esses 23 mil não são o destino final. São a base, a fundação. E sobre uma base sólida você constrói coisas gigantescas. Com 23 mil investidos, gerando 10% ao ano, você está ganhando 2.300 por ano.
ou 191 por mês, só de rendimento. Agora imagina que você continua investindo os mesmos 300 por mês. Nos próximos 5 anos você não vai acumular mais 23 mil, você vai acumular uns 52 mil. Por quê? Porque agora você tem os 23 mil iniciais crescendo, mais os 300 mensais, mais os rendimentos de tudo. A bola de neve está rolando ladeira abaixo sozinha. E se você aumentar quanto investe? Se você passar para 500 por mês nos próximos 5 anos, você chega em 70 mil. Se passar para 1.000, chega em 100 mil. E quando você bater 100 mil, a velocidade fica absurda. De 100 para 200 mil, leva metade do tempo que levou de 0 a 100, porque os juros compostos estão fazendo o trabalho pesado. Então esses primeiros 5 anos não são sobre ficar rico, são sobre criar a massa crítica necessária para a riqueza acontecer. É como empurrar um carro. No começo você precisa de força porque ele está parado. Mas uma vez que ele está andando, você só precisa manter o movimento. Os primeiros 5 anos são o empurrão inicial. O que vem depois é o carro rolando sozinho, cada vez mais rápido. Deixa eu te contar sobre a Beatriz. Ela fez os 5 anos, chegou em 24 mil e continuou. Manteve os 300 por mês. Mais 5 anos, ela tinha 54 mil. Mais 5, tinha 95 mil. Total, 15 anos investindo 300 por mês. Ela colocou 54 mil do bolso, mas tem 95 mil na conta. Ganhou 41 mil de juros. E agora os juros geram quase 10 mil por ano sozinhos. Em mais 10 anos, ela vai ter 250 mil. Sem aumentar quanto investe, só deixando os juros trabalharem. Tudo começou com 300 por mês durante 5 anos. Aqueles primeiros 5 anos foram a base que permitiu os outros 15 acontecerem. E aí estão as 5 mudanças que acontecem quando você investe R$300 por mês por 5 anos. Mudança 1. Você terá entre os primeiros 23 a 26 mil. Mudança 2. Desenvolverá disciplina permanente. Mudança 3. Entenderá juros compostos na prática. Mudança 4. Provará que consegue. Mudança 5. Terá base para crescimento exponencial. Não é sobre os R$300, é sobre a decisão de começar. É sobre ser consistente, é sobre dar tempo para o dinheiro trabalhar e qualquer pessoa com qualquer salário pode fazer isso. Você só precisa decidir que vai fazer. Agora eu quero saber, você vai aceitar o desafio dos 300 por mês durante 5 anos? Deixa aqui nos comentários "eu aceito" e marca a data de hoje.